Proust foi é filho de um médico famoso, professor na Faculdade de Medicina em Paris, e da mãe dele era judia muito culta, que conhecia as línguas, diferente do Proust, que não conhecia nenhuma língua, né? E que, com a formação dela, conseguiu formar o jovem Proust à literatura, que logo se interessou a ler cada vez mais literatura, né? Já no liceu, ele criou revistas com colegas para editar textos. Depois, ele se lançou numa vida mundana, realmente frequentando os melhores salões da época, se fazendo conhecer mais como mundano do que como escritor. Lá foi um erro de muitos críticos que acharam que Proust era aquele homem frequentado de salão só. Esquecendo que depois, o Proust, depois da morte da mãe e a morte do pai, começou realmente a escrever. Então, começou em 1908, se não me engano, né? A escrever a recherche do tempo perdido, a procura do tempo perdido, que não terminou, morrendo em 22, e é o irmão dele e o editor dele que terminaram toda a obra. Proust passou de ser considerado como pessoa frívola, não é? A realmente escritor e pensador famoso, porque realmente, se você começar a ler Proust, você percebe que você se lê junto. Não é a história que interessa, são as reflexões que ele faz que nos permitem ver nele alguém, um espelho. É por isso que Proust virou o autor mais famoso do século XIX, na literatura francesa, é um dos ícones realmente na nossa literatura. Mas ele morreu muito cedo. Morreu com 50 e poucos anos, né? 53, se não me engano, de doença, não podia, apesar de ter um pai médico, não conseguiu vencer a doença dele. Na época não tinha um jeito de vencer ainda. E também ele não ajudava, hein? Não ajudava muito, se drogava, etc, etc. Hein? O romance do Proust, Em Busca do Tempo Perdido, ele fala de um personagem que está o tempo inteiro buscando escrever alguma coisa. E ele só encontra realmente a inspiração, a ideia e a forma de escrever ao fim do romance. Ao fim do romance, ele se decide escrever um romance e você é como reenviado às primeiras páginas, né? Que vão começar a contar o percurso dele. Aqui é um placar, se chama, quer dizer, que é uma prova que o editor mandou em Proust em 1913, a partir de um primeiro esboço de La Recherche. Você pode ver como Proust não tem medo, não tem dor nenhuma da editora e começar a rasurar de novo e a recomeçar tudo. Ele tinha um título já fixado, As Intermittences du Cœur, que ele logo substitui neste ano pelo título que ficou, À la recherche du temps perdu. Mesma coisa aqui, ele colocou a frase famosa Longtemps je me suis couché de bonne heure, rasgou e repetiu ela aqui, e vai ficar. Aqui também as partes da recherche du temps perdu foram divididas já aqui. Aqui é do côté de Chesson, que se chamava Le Temps Perdu, que se chamava do côté de Chesson, e assim por diante. Então, ele sempre troca, relendo, ele se, como eu disse, se submete um pouco mais à escritura, à linguagem francesa, para retrabalhar toda a escritura dele. Proust está o tempo inteiro querendo escrever mais. Então nunca você vai ver ele pegando uma correção e retirando muito texto. Com certeza ele retira, mas ele retira para escrever ainda mais. Qualquer grande escritor rasura muito. A rasura, para mim, é o motor da criação. Com a rasura você encontra outra coisa. Você é obrigado a criar outra coisa. Por que você rasura? Tem mil motivos para rasurar. Às vezes é um erro gramático, de sintaxe, coisa assim. Mas muitas vezes tem a ver com a recusa do que ele já foi. Recusa que já escreveu e quer achar outra coisa. E nesse ponto, aqui vou entrar na psicanálise,
até hoje, até ele escrever a primeira versão, ele procura dizer as coisas deles. Mas depois de rasurar, ele começa a falar coisas da comunidade onde ele vive, do mundo onde ele vive. E por isso que o pessoal gosta de ler depois, porque se reconhece na escritura. As perguntas que ele coloca, as inquietudes que ele analisa, faz parte da comunidade onde ele vive. E por isso ele é lido, dando o sucesso do Proust. Apesar de ter ecos da forma de Proust produzir escrito jornalístico e romance, a parte dos escritos jornalísticos, os manuscritos mesmo dos escritos jornalísticos eram praticamente não estudados. E nisso a gente conseguiu mostrar que mesmo na própria catalogação dos escritos, existem algumas incongruências. Uma delas é a classificação desse manuscrito como sendo inédito, sendo que ele foi publicado numa revista bastante importante da época. Então são manuscritos que não foram lidos, na verdade, porque se você ler o manuscrito e conhecer a obra jornalística do Proust, você identifica razoavelmente facilmente os ecos. Mas eles estavam numa categoria, num caderno que se dizia de escritos inéditos, quando ele foi editado, publicado e circulou. Inclusive ele foi retomado, esse mesmo artigo foi retomado depois com modificações num livro do Proust. Foi o primeiro livro dele, Os Prazeres e os Dias. Os únicos manuscritos digitalizados à minha época eram os manuscritos do romance. Então, como fazer para estudar? Tive que ir para a França, num estágio de pesquisa, passei uma semana lá, fuçando nos arquivos do ITEM, que é o Instituto que estuda os manuscritos do Proust na França, e na Biblioteca Nacional. Utilizei mais microfilmes. Tirei mais de 2.000 fotos dos microfilmes, que era a maneira mais fácil de reproduzir. No fim da minha pesquisa, quando eu já tinha escrito, já tinha até publicado um artigo sobre a questão, esse acervo foi digitalizado depois. E aí seria muito mais fácil. Mas, pelo menos as duas coisas vieram ao mesmo tempo, né? O meu artigo chamando a atenção para esse acervo e a digitalização dele. Então, a Biblioteca Nacional da França tem um projeto chamado Gallica, que traz uma série de periódicos já digitalizados, você pode acessar de onde for. Então, esse foi o ponto principal, o ponto de base da minha pesquisa. Eu sabia que eu teria um acervo muito grande, um corpus gigantesco já só com o material digitalizado, mas ele não era suficiente, porque eu não poderia me dar por satisfeito por uma limitação tecnológica. A gente teria que ver o corpus que interessa, independentemente se ele está digitalizado ou não. Então, nesse sentido, eu pude consultar originais nas visitas que eu fiz à França e ao Canadá e pude, em alguns casos, adquirir uma revista que era a única revista que eu não encontrava, eu acabei encontrando na Amazon. Então, eu consegui ter acesso direto a esse material. Então, é ao mesmo tempo uma dificuldade, um desafio de retomar esses textos e muitas vezes, ao voltar para um jornal onde o Proust publicou, a ideia era não só ler aquela revista ou aquele exemplar do jornal. Eu queria descobrir o jornal no contexto. Então, nesse sentido, claro, alguns exemplares, às vezes eu consegui encontrar, mas não consegui encontrar outros exemplares da mesma revista. Os jornais, às vezes, havia acervos também com lacunas. Então, o mês seguinte tinha alguns faltando. Mas, como o corpus era muito grande, foram 22 anos, um período de 22 anos, 30 periódicos diferentes, lendo para os cotidianos, 3 meses de cotidiano, ou seja, bastante coisa, e a revista na integralidade do ano. Então, como o corpus já era muito grande, essas pequenas lacunas foram equilibradas pelo resto da leitura, então não tinha problema.